Hoje eu vou mostrar pra vocês quais filmes ficaram de fora da minha lista, do meu top 10 dos filmes que já venceram um Oscar. São filmes que eu amo e que eu não conseguiria ficar sem falar sobre eles. Eu quero recomendar pra vocês que vocês assistam. São filmaços e que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro filme é O Sindicato dos Ladrões. Esse filme é importantíssimo na história do cinema americano, isso porque o Marlon Brando é o protagonista. Esse foi o primeiro Oscar que o Marlon Brando ganhou, o outro foi com O Poderoso Chefão, que inclusive foi um Oscar que ele acabou rejeitando. Se você quer saber mais sobre histórias por trás do Poderoso Chefão, recomendo que assista o especial que eu tô fazendo sobre o filme aqui, em comemoração aos 50 anos do Poderoso Chefão. O Marlon Brando, ele é considerado como o maior ator de todos os tempos na história do cinema americano. Isso porque ele chegou com uma atuação, com um tipo de interpretação bem diferente de todos os outros até então. Antes todo mundo tinha uma interpretação mais caricata e o Marlon Brando ele veio com uma coisa mais animalesca, diferente. Isso tudo porque ele foi um dos pupilos da Stella Adler, que teve uma conexão muito grande com Konstantin Stanislavski, que para todo mundo que já estudou teatro, está começando a estudar teatro, é talvez o nome mais conhecido, o nome que todo mundo é introduzido logo de cara, porque ele foi muito importante no desenrolar, no desenvolvimento de como as pessoas poderiam melhorar as suas interpretações, e o Marlon Brando foi um dos precursores em relação a isso nos Estados Unidos, inspirando muitos caras como Robert De Niro, Al Pacino, enfim, é um cara importante. E em Sindicato dos Ladrões ele tem o que é considerado por muitos a sua melhor interpretação. Eu particularmente não acho a melhor de todas, mas acho que é um personagem muito interessante, fascinante de fato. Claro que envelhece um pouco mal quando a gente pensa nas interpretações e no estilo que nós temos hoje em dia, mas na época foi uma coisa de fato revolucionária. E também a temática, né? O Elia Kazan era um diretor fantástico, ele sabia muito bem como trabalhar os temas nos filmes, como dirigi-los e também como trabalhar os atores. Fica aqui a minha recomendação para vocês. O próximo filme é o Operação França, dirigido pelo William Friedkin, que é um dos meus diretores favoritos. Acho que ele também é brilhante, é o diretor de O Exorcista, para quem não conhece ele pelo nome. E com a Operação França ele ganhou o Oscar. Esse filme aqui inspirou, por exemplo, filmes como The Batman, que nós acompanhamos recentemente. Principalmente quando a gente está falando em atmosfera da cidade, nas perseguições em si, na vida do detetive e nas coisas que ele tem que fazer para pegar os criminosos, e até mesmo na visão de mundo que o filme apresenta, né? A mensagem final de Operação França é muito potente. Esse filme aqui foi realizado de uma forma insana, com pouquíssimo orçamento. É um dos meus filmes favoritos em vários aspectos. Ele não pôde competir com o meu top 10 ali que eu apresentei pra vocês, mas é um filmaço e que inclusive eu quero fazer vídeos aqui no canal pra vocês. Só que isso só vai ser possível se vocês tiverem interesse no filme. Então bora assistir pra gente falar mais sobre a Operação França, tá, galera? É um filme fenomenal. O próximo filme é o Forrest Gump, que tem a melhor interpretação do Tom Hanks em toda a sua vida. Eu particularmente não sou uma pessoa muito fã do Tom Hanks, não gosto tanto assim do trabalho dele, sei que ele é bom, sei que muita gente admira, mas particularmente não gosto. Só que com Forrest Gump, putz, não tem como não gostar. Até quem não gosta do cara começa a ficar fissurado. E como essa história é criativa, né? Uma das melhores histórias sobre como contar histórias que eu já vi na minha vida. É um filme marcante em diversos aspectos. Se você ainda não assistiu Forrest Gump, provavelmente já se deparou com alguma referência, porque é um filme marcante que brinca com a história e que fez história, né? Por toda a sua construção, por tudo que ele propõe. É uma experiência muito bonita também de se assistir, porque a relação do protagonista com as pessoas que ele ama, a relação de bondade que ele tem com todas as pessoas em volta dele, até mesmo aquelas que querem fazer mal a ele, é realmente muito inspirador, assim. É um filme bonito de se assistir. Passa uma mensagem muito gostosa mesmo, assim, que abraça o coração e muito bem construída. Não é só uma história bonita, né? Uma história bonita, bem construída, que eu acho que deveria ser obrigatório, né? Enfim, então fica aqui minha recomendação, Forrest Gump. O próximo é Um Estranho no Ninho, que também tem, na minha opinião, a melhor interpretação do Jack Nicholson. Esse é um dos atores também muito marcantes na história do cinema americano. É um ator vencedor de Oscar, é um ator que já fez muita coisa e que eu sinto muita falta de vê-lo fazendo mais filmes, mas aqui em Um Estranho no Ninho, ele realmente é brilhante, né? O Jack Nicholson, ele sempre foi considerado como um cara muito bom para fazer pessoas perdendo a cabeça, né? Ele já fez o Coringa, ele já fez o Jack em O Iluminado. Em Um Estranho no Ninho,
curiosamente, ele é um cara que conseguiu escapar da cadeia ao fingir que ele, na verdade, deveria ir passar mais tempo em uma instituição para pessoas com problemas mentais, onde ele faz amizade com todo mundo que tá ali, menos com a enfermeira, é claro, e ele acaba aprendendo muito sobre a vida com aquelas pessoas e também trazendo um pouco da vida dele para eles, trazendo um pouco de experiência para eles. Tem mensagens fantásticas nesse filme, né? Como, por exemplo, que aquelas pessoas poderiam ter o direito a viver certas coisas e que, na verdade, estão presas, e até mesmo em como pessoas com espírito livre, pessoas que pensam de forma diferente, são muitas vezes amordaçadas e apagadas. Então é um filme assim com debates muito interessantes e atuais até hoje. E enfim, eu recomendo muito, é um filmaço, e o Jack, ele de fato está em outro nível, é um ator de nível altíssimo, em que inclusive está no filme Infiltrados, que tá lá no meu top 10. Se você não assistiu ainda, tô deixando o card aqui. O próximo é Titanic, e esse filme realmente é apaixonante em todos os aspectos. Eu cresci, eu lembro até hoje, que sendo muito moleque, querendo alugar o filme, eram 2 VHS que vinham juntos graças ao tamanho do filme, e eu sempre fiquei impressionado com aquela sequência final toda, com como foi retratado o acidente. E aí é aquela construção brilhante do James Cameron, que é um excelente contador de histórias, né, galera? Ele conta histórias que acabam pegando todo mundo, assim, os filmes dele, goste ou não, fazem um sucesso estrondoso. Então esse cara, ele sabe como conversar com o seu tempo e ele sabe como conversar com o público. Pô, como é que a gente conta uma história sobre uma catástrofe, sobre uma tragédia que aconteceu, né? Como é que a gente envolve o público, sendo que todo mundo já sabe o que aconteceu com o Titanic? Nós criamos 2 personagens e contamos uma história de amor, que é a história mais universal que existe, a história que mais se conecta com as pessoas que existe, e aí você escala 2 atores de um calibre altíssimo. Na época, poucas pessoas sabiam o tamanho da carreira que teria a Kate Winslet e também o Leonardo DiCaprio, e o James Cameron, ele teve ali essa feliz escolha em trazê-los para esses personagens que marcaram história, né? Todo mundo conhece Jack e Rose, então isso é muito interessante, né? Porque ele conseguiu criar uma história de amor que fosse à altura do filme e de toda a ambição que ele tinha por trás desse filme. Eu tenho gostado cada vez mais de ouvir o James Cameron falando sobre cinema, é um cara muito interessante mesmo, e Titanic é brilhante. E pra fechar essa lista, um filme mais atual. Vocês devem ter percebido que nas 2 listas não tem filmes que são tão atuais assim, né? São filmes realizados ali principalmente ou nos anos 70, 90, comecinho dos anos 2000, mas nada tão recente assim. Ainda que eu goste muito de filmes como Parasita, Birdman e Moonlight, eu não acho que eles estejam próximos, talvez Parasita mais, estejam próximos a todos esses outros que eu falei até aqui. Um filme que com certeza está nesse nível, que com certeza sempre vai ser lembrado, que eu gosto muito, sei que muitos dos meus inscritos também são apaixonados pelo filme, que é o Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Eu amo esse filme, acho muito bem construído, acho que é um filme que desafia o espectador principalmente e que não está ali para te entregar só o que você quer, mas também para te surpreender. Eu gosto quando um filme quebra a minha expectativa, quando um filme me entrega algo que eu não estava esperando, ainda que inicialmente a reação seja de raiva, como assim você tá fazendo isso comigo? Depois eu fico refletindo, poxa, que bacana, né? Eu não tô indo no cinema, não tô indo ver um filme só para que aquela pessoa me agrade o tempo todo, me entregue o que eu já sei, o que eu já conheço. Eu tô indo para ter experiências novas também. E Onde os Fracos Não Têm Vez faz isso de forma brilhante, fora que tem uma das melhores interpretações dos últimos tempos, que é a do Javier Bardem, e outros bons atores também no elenco. Então, recomendo muito para vocês. E muitos outros filmes acabam ficando de fora quando a gente tá falando de listas, né, galera? Por isso que eu gosto muito de criar conteúdos mais profundos para vocês, tanto nos vídeos analisando cenas, como também lá no Além do Frame, onde eu compartilho com vocês tanto as minhas metodologias para analisar os filmes e construir histórias, como também compartilho, é claro, as aulas ao vivo que são dadas mensalmente. São aulas que duram mais tempo, que eu me preparo durante mais tempo também para trazer para vocês o material e, enfim, elas levantam questões muito interessantes. Filmes como os da lista de hoje dariam aulas excelentes, então é o tipo de coisa que eu faço lá no Além do Frame e o link está aqui na descrição caso você queira conhecer. Fica aqui o meu convite, vai ser um prazer te encontrar por lá e a gente se encontra, pessoal, no próximo vídeo.